A gente podia trazer a consciência uns instantes para o corpo, trazer a consciência para o presente, abrir espaço no nosso coração, para a gente poder praticar o Dharma, dar o Dharma. A gente deixa todas as preocupações comuns para trás. A gente abre todo o espaço para poder praticar, ganhar mais compreensão, ganhar mais impulso de prática. A gente começa tomando refúgio, que é o tema de hoje, né? A gente vai seguir esse tema do refúgio. Então, a gente já cultiva essa confiança no mestre, no caminho, no professor, nos ensinamentos, na sanga. Namo, no lama, que é a corporificação dos sugatas, da natureza das três joias. Eu, juntamente com os seres dos 6 reinos, tomamos refúgio até nossa iluminação. Namo lama deshe dupe ku concho songi ranjin la dahdang drudru semche nam chanchu vardu kapsuchi. E a gente cultiva a nossa motivação mais elevada, que é a motivação de atingir a iluminação para o benefício de todos os seres. Para o benefício de todos os seres, eu faço surgir o espírito de despertar, Bodhicitta, e cultivo a realização do Lama como Buda. Por meio de atividades iluminadas, treinarei cada ser de acordo com suas necessidades e faço o voto de liberar o mundo. Stemke droa kondon tu lama sangye drubneni ganla gandu trinleki droa damchao. Então a gente se abre para receber as bênçãos de Guru Rinpoche para a nossa prática. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Cid e está cercado por uma hoste de muitas daquines. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos, Guru Pema Siddhi Hum. Hum Agen Yogi Nobjan Sang Pema Gesar Dompola Yatsen Chogi Modrunye Pema June Shesudra Kordu Kandro Mampekor Keki Jesu Dadruki Jingi Lapchi Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum. Hum Agen Yogi Nobjan Sam Pema Gesar Dompola Yamsen Chogi Myodrunye Pema June Shesudra Kordu Kandro Mampekor Keki Jesu Dadruki Jingi Lapchi Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum. Tudo bem. Então, agora a gente vai estudar, né? Vamos lá, então. Deixa eu localizar a gente aqui. Então, peraí. Nós estamos
esse aqui é a estrutura do texto, né? Então, a gente estudou homenagens, estudou a introdução aqui, como transformar a diversidade em caminho espiritual, e daí a gente começou a estudar esse primeiro subitem, que é como transformar a diversidade em caminho espiritual através da verdade relativa. Quer dizer, ainda com dualidade, né? Com a sensação de dualidade. Então, primeiro, descartar a atitude de aversão à diversidade. Quer dizer, mudar essa visão que a gente tem com o que a gente chama de problema, né? De adversidade. E depois, além de não reclamar, ainda achar que bom, problemas. Vocês apareceram, que bom, pessoa horrível, você apareceu, né? E usar, então, a diversidade como apoio, primeiro para a gente cultivar a mente de emergência que o Henrique usou aqui, né? Tradução, mente de emergência, ou renúncia ao samsara. E agora a gente está na segunda parte, que é a diversidade como suporte para a tomada de refúgio. Então, a gente discutiu essa questão da renúncia, né? Do que a gente está renunciando, né? A gente não está renunciando às coisas, né? Ao que a gente faz, aonde a gente vive, a gente não está renunciando isso. A gente está renunciando a responder ao que surge para nós com a lente, né? Ou tomados pelas aflições mentais. É isso que a gente está renunciando, né? Então, não se trata de a gente mudar de lugar, se trata de gente falar basta, como diz o Wallace, né? O Wallace adora, ele diz que adora essa palavra, porque é uma mesma palavra em vários idiomas que ele conhece. Então, basta, né? A gente fala, chega de palhaçada, não quero mais sofrer desse jeito, né? Então, isso é a renúncia. Daí, quando a gente faz... Então, o samsara mostra a cara pra gente, né? Com toda a sua... toda a sua feiura, toda a sua lindeza também, né? Mas mostra a cara pra gente. E a gente reconhece o samsara como uma outra palavra para sofrimento, como eu li recentemente, não lembro, acho que o ensinamento do Tukworgen ou do Chokinima, alguém da família dos Rinpoches maravilhosos, né? Que samsara é só um outro nome para sofrimento. Então, quando a gente reconhece o samsara desse jeito, a gente renuncia ao samsara, né? Mas tem uma coisa que é muito importante entender. Eu vou falar outra vez, para eu mesma entender. Samsara não é um lugar. Portanto, não é onde a gente está ou a vida que a gente tem. Não é isso, né? Samsara é uma mente que fica buscando as coisas, a felicidade e os culpados pela felicidade, pelo sofrimento da gente fora, e que fica sofrendo todo tipo de interferência, influência do ambiente externo, né? Sem nunca reconhecer, sem nunca entender que tem uma dimensão toda interna que se conecta com o que está fora, e por isso o sofrimento é produzido, ou a felicidade é percebida, é uma posição de mente. Exatamente. Então, é a posição de mente que a gente precisa trabalhar, não é as coisas fora. Esses dias eu estou acompanhando o retiro do Lama Santen, né? Que está impressionantemente lindo. E daí alguém falou assim, eu não aguento mais ir para o Samsara. Eu não quero mais ir para o Samsara. O pessoal falou. Aí o Lama falou assim, mas isso já é o Samsara, né? Ficar lutando, querendo se livrar com a ideia de que é uma coisa que está fora, para onde você vai ou não vai, né? Para uma situação que você participa ou não participa, já é o samsara, né? Já está dentro, né? Então, é uma posição de mente. Aí, quando a gente, então, reconhece o samsara assim, e brota esse desejo de não ter mais essa experiência, de não se dedicar mais a essa experiência, né? Aí surge o refúgio, né? Bom, se eu não vou tomar refúgio nas coisas
nas 8 preocupações mundanas, né? Em ganhar dinheiro, em, sei lá, em ganhar status, ganhar poder, ganhar reconhecimento, ganhar fama, blá, 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 e não perder isso, não perder aquilo, não perder os opostos, né? Se eu não vou mais tomar refúgio nisso, vou tomar refúgio no quê? Né? Aí surge essa discussão. Em quem que a gente toma refúgio, né? Estamos bem por aqui? É um caminho bem claro, né? Bem claro. O problema é o que a gente entende isso, né? Mas o que a gente faz com a energia que brota? Essa que é a questão, né? Como é que a gente internaliza essa compreensão? Não sai correndo atrás das coisas que a gente sempre correu, né? Peraí, deixa eu aumentar o texto aqui. Então, a gente tinha parado aqui, ó. Qualquer renascimento neste oceano... Peraí. Então, qualquer renascimento neste oceano da existência cíclica, ainda que seja lá na cobertura, tipo, do reino dos deuses, tudo dá certo, ainda assim, esse renascimento trará por natureza esse tipo de descontentamento ou sofrimento. Não tem para onde correr dentro do samsara, né? Em qualquer reino que a gente renascer, em qualquer situação que a gente se encontrar, vai estar lá o descontentamento, dukkha, né? E o sofrimento, que é dukkha também. É a mesma palavra que se usa, né? Para descrever essa experiência de insatisfatoriedade, assim, né? Então, uma vez que você tem estado nesse ciclo de renascimentos desde um tempo sem princípio até os dias de hoje, a gente até brincou, todo mundo repetiu de ano aqui, e ainda não está liberado, pelo menos, né, falando por mim aqui, isso significa que alguma ajuda é necessária. Então, a gente precisa de alguém que saiba o caminho para sair disso, né? Então, isso é um refúgio. Então, o refúgio é necessário. A diversidade pode, então, se tornar o suporte para o treinamento do refúgio, o que demonstra que a diversidade pode ser utilizada como vantagem. Lembra que o refúgio, ele vai falar aqui, né? Mas o refúgio é no Buda, no Dharma e na Sangha, né? Então, o refúgio no Dharma seria a gente se lembrar de aplicar o ensinamento, né? Nas situações. Então, tomar refúgio no Dharma, quando surge uma diversidade na nossa frente, é fazer essa escolha, em vez de eu repetir a forma como eu sempre agi, né? Ficar tentando me opor, destruir, transformar, o que está fora, né? Eu tomo refúgio no ensinamento. Então, como que eu vou olhar para essa situação com os olhos do Dharma agora, né? Como é que eu vou fazer isso? Em vez de eu reclamar, como é que eu vou fazer para mudar o meu olhar? É isso que a gente precisa mudar, é o nosso olhar, né? Então, isso é tomar refúgio no Dharma, né? Nas situações que se apresentam para a gente, né? Ele vai falar um pouco mais dos objetos de refúgio. Então, tomar refúgio num objeto supremo não é ser dominado ou controlado por alguém ou por algo. É para que nós possamos ser auxiliados a atingir a liberação, a liberdade do oceano de sofrimento, né? Não é que a gente vai entregar nosso poder, muito pelo ao contrário, né? A gente vai receber uma ajuda, né? É para a sua própria proteção, é para você mesmo não sofrer mais, né? É para o seu próprio benefício. Primeiro que vai se beneficiar é você. A motivação é de beneficiar todos, mas o primeiro que se beneficia do refúgio é a gente mesmo, né? Realmente não tem nada a ver com o objeto do seu refúgio ou como beneficiar esse objeto. O Lama Lama sempre fala, para o lama, tanto faz se você toma refúgio ou não toma nele. Não tem importância. Para um lama de verdade, para ele tanto faz se ele tem muito aluno ou pouco aluno. Se o aluno tomou refúgio ou não tomou. Para o lama, tanto faz. Para o Buda, tanto faz. Né? É para o nosso benefício que a gente toma refúgio. Né? A Cindy falou, refúgio é fugir de novo, mas agora é para o lado certo. Exatamente, é refúgio. Eu vou fugir de novo, só que agora eu vou pegar o lado certo, é isso mesmo. Então, é para o nosso próprio benefício, né? Realmente não tem nada a ver com o lama, com o Buda, com o objeto de refúgio. O seu objeto de refúgio, ou seja, aquilo em que a gente toma refúgio, precisa ser inequívoco. Quer dizer, a gente não pode...
tomar refúgio em quem não sabe o caminho, né, pessoal? A gente já fez isso muitas vezes, estamos aqui por causa disso, né? Nesse caso, no nosso caso aqui, o objeto de refúgio supremo é o Senhor Buda Shakyamuni, como aquele que é capaz de realizar o propósito de todos os seres, ou seja, todos os seres querem ser felizes. Então, o Buda é aquele que descobriu esse caminho e ensinou esse caminho. Então, nós aqui tentamos seguir esse caminho, né? Então, o Senhor Buda Shakyamuni como aquele que é capaz de realizar o propósito de todos os seres por ter realizado completamente o seu próprio autointeresse, quer dizer, ele mesmo, se fala desses dois benefícios da iluminação, né? Então, para o próprio benefício do Buda, ou vamos supor, o Siddhartha, quando ele atingiu a iluminação, ele atingiu um estado de felicidade, assim, que a gente não tem nem palavra. Daí a gente chama de Dharmakaya. A gente chama esse estado de felicidade. Um baita felicidade, liberdade de todo sofrimento, né? A gente não sabe nem o que é isso. Então, isso beneficia o próprio Buda, né? E o outro benefício é porque agora ele é capaz de ajudar todos nós. Então, se fala do duplo benefício da iluminação. Então, primeiro, né, ele realizou completamente o seu próprio autointeresse. No budismo, quando o refúgio é tomado nas 3 joias, Buda, Dharma e Sangha, existem diferentes maneiras de tomar e entender o refúgio, de acordo com as diferentes sensibilidades dos aspirantes. Alguns indivíduos são levados a se relacionar com o refúgio de forma externa. Alguns são levados a compreender externa e internamente. Quer dizer, alguns secretamente, alguns muito secretamente. Quer dizer, tem vários graus de profundidade do refúgio, vamos dizer assim, né? Então, no começo a gente toma refúgio nos lamas. A gente não consegue nem dizer que é no Buda que a gente está tomando refúgio, porque no começo a gente começa a escutar o que os lamas estão falando, né? Aí a gente começa a achar que aquilo pode ser interessante. Aí a gente começa a seguir, né? Aí a gente acha que está melhor nossa vida, porque a gente está seguindo o que o lama está dizendo. Então, a gente primeiro toma refúgio nos professores, né? Depois lá aí a gente acha que tem diferentes professores, a gente gosta mais de um do que de outro, né? A gente fala, não, eu tenho conexão com o Lama Sante, não, eu tenho conexão com o Lama Tarte, não, eu tenho conexão com não sei com quem. Lá pelas tantas, a gente vai entender que todos eles estão falando a mesma coisa, né? Mas a gente tem preferências, né? A gente se vai mais com a cara de um do que do outro, né? E a gente vai sendo atraído, assim, karmicamente também. E uma vez eu conversei com o Lama Santen sobre isso, né? E ele falou assim, os professores, eles também usam, os lamas, eles também usam as características deles, ou seja, os karmas deles, para atrair os alunos, né? Então, por exemplo, o Lama Santen, ele fez o voto, quando ele foi ordenado lama, ele fez o voto de nunca conduzir os alunos dele de uma forma sofrida, assim, né? De nunca dar ensinamentos ou que as pessoas não aguentam, sabe? Que causa sofrimento. Então, eu lembro que ele falava que ele achava uma dificuldade falar sobre as 4 nobres verdades, que a primeira e a segunda nobre verdade, que é a verdade do sofrimento, verdade da origem do sofrimento, ele achava aquilo super difícil, ele chorava para ensinar aquilo para os alunos. Aí quando chegava na cessação do sofrimento, caminho para a cessação, ele ficava feliz, né? Porque ele tinha o voto de transmitir o Dharma de uma forma alegre, né? Porque ele é uma pessoa assim, alegre, né? Outros mestres, eu lembro que essa discussão foi na época que eu fiz um retiro com o Sogyal Rinpoche, né, aqui no Brasil. Eu não sentia a conexão com o Sogyal Rinpoche, né? E eu sofria com isso. Todos os meus amigos estavam super chorando no retiro do Sogyal Rinpoche, super conectados com o Sogyal Rinpoche, e eu meio achando aquilo tudo estranho. Aí eu fui falar com o Lama Santen, né? Aí o Lama Santen explicou isso. Falei, isso é problema seu, meio que assim, problema teu, né? Tipo assim, é porque é isso, a gente faz isso, a gente se sente atraídos por um tipo de professor, né, com determinadas características que eles mesmos usam para atrair os alunos, para magnetizar, né, os alunos. Então,
Eu naturalmente achava mais legal ser aluna do Lama Santen do que de Sogyal Rinpoche, porque eu achava o Sogyal Rinpoche orgulhosão, assim, mas ele estava cheio de alunos, muitos alunos, né? Que tinham mesmo conexão kármica, né? Mas por preferências mesmo, assim, sabe? Não é nada muito de sabedoria, é por preferência mesmo, normal, que nem a gente gosta de uma pessoa e não gosta da outra, né? Igual. Mas os professores, eles usam essas características, que são fáceis para eles manifestarem, né? E aí os alunos vão sendo atraídos por elas. Então, no início, o nosso refúgio é assim, no início, durante muito tempo, né? Não só no início. Durante muito tempo, a gente toma refúgio externamente, né? Então, tá lá o professor no começo. Ou sei lá, primeira coisa que acho que o primeiro refúgio que eu tomei no budismo foi um livro do Thich Nhat Hanh. Foi a primeira vez que eu falei, sim, é isso aqui, né? Foi um livro do Thich Nhat Hanh. Tomei refúgio num livro, quer dizer, no Dharma, né? Primeira vez que eu falei, isso aqui acho que bacana, acho que eu vou investir aqui, né? Denise também. Vou investir, vou ver o que é isso, né? Então, a gente toma sempre externamente, no Buda, no Dharma, na Sangha, né? A gente imaginaria os lamas nossos como sendo a Sangha superior, vamos dizer assim, né? A Maha Sangha, a Sangha dos seres de realização, né? Então, a gente toma refúgio na Sangha no começo. Não é nos amigos da Sangha. Às vezes a gente toma o refúgio nos amigos da Sangha também, né? Que estão perdidos igual a gente, né? Mas tudo bem, toma refúgio nos amigos da Sangha. Tá valendo também, porque pelo menos a pessoa já sabe que está meio perdida, pelo menos já sabe que está perdida, né? Mas é externo, né? Então, esse refúgio externo provavelmente é o jeito que a gente vai se conectar com o Dharma, né? Dificilmente alguém vai brotar sei lá, falar assim, sim, eu tenho natureza de Buda, e eu agora vou tomar refúgio na minha própria natureza de Buda. Ninguém, sei lá, eu nunca vi ninguém chegar no SEB assim, pelo menos, né? Ninguém chegou perto de mim falando, eu tenho a natureza de... Quando chegou, eu estava meio assim, mais ou menos estranho, assim. Mas eu tenho a natureza búdica, eu sinto, eu vou tomar refúgio na minha própria natureza de Buda, que é igual dos lamas. Ninguém chega assim. Mas pode ser que daqui a pouco a gente entenda que o verdadeiro lama externo está só apontando para a nossa natureza, que é igual a do Buda. Esse é o verdadeiro lama, né? Ele nunca chama para si a conexão. Ele quer mais pegar você, pegar nós, pegar a mão do Buda e a nossa e fazer assim. Agora vai. Né? É isso que os lamas querem fazer. Mas até aí, né? Vai um tempo, assim. O Thich Nhat Hanh é um grande magnetizador de seres. Porque ele tem uma linguagem... Mas engraçado que o primeiro livro que eu li dele era muito difícil, que era Sementes de Sabedoria. Eu achava super difícil aquele livro. Era um livro verdinho, assim, que até dei para um amigo meu. Mas era um livro difícil. Mas eu achava aquilo maravilhoso. Foi a primeira conexão que eu tive assim, com o budismo. Depois foi com Meditando a Vida. Mas, então, tem isso, refúgio externo, né? A gente primeiro, normalmente, se conecta com as coisas que estão fora, que a gente, né, consegue olhar. Aí, daqui a pouco, pode ser que a gente tome refúgio interno. Se a gente for virar um praticante Vajrayana, por exemplo, né? Aí, no Tantra, né? No Tantrayana, a gente toma refúgio também no Buda, no Dharma Sangha, obviamente, mas aí toma um refúgio interno, que é praticado especificamente no Tantra, né? Ou no Vajrayana, ou Tantrayana, que aqueles que praticam o estágio da geração, quer dizer, fazem as práticas de deidade, de geração da deidade, de autogeração como deidade, prática do Vajrayana, né? Isso é a transformação de Buda, Dharma e Sangha em Lama, Idam, deidade mesmo, e Dakini, né? O Lama é o guia espiritual, é o Lama mesmo. Então, o Lama Santen não se coloca como mestre Vajrayana, né? Mas seria o Lama Não Olace, a Lama Tsering, né? Os lamas mesmo, né? Que ensinam o Vajrayana. O Idam é a deidade meditativa. Então, por exemplo, a gente com o Lama Não Olace, a gente recebeu a iniciação do Vajranasi do Lago. Então, Vajranasi do Lago é a deidade meditativa. Muitas vezes a Lama Tsering ofereceu a iniciação de Tara, né? De Arya Tara. Então, Tara vermelha. Então, a Tara vermelha é a nossa deidade meditativa.
E a Dakini representa o princípio feminino da consciência iluminada. Então, isso tudo é super ensinado no Vajrayana, né? Aqueles que estão praticando o estágio da completude, que é uma outra prática, a prática dos canais, transformam o refúgio interno no refúgio secreto, tomado nos canais, energias e fluidos essenciais. São diversos caminhos, né? Não necessariamente a gente precisa passar de um para o outro, né? Não é que assim, eu começo lá com o Buda da Miçanga, daí eu vou necessariamente ter que passar para Lama aí Dakini, e depois necessariamente para canais, energias e fluidos essenciais. Não é isso. Cada um pode encontrar um caminho desse aqui e ir embora até a iluminação, né? Os canais são entendidos como sendo Nirmanakaya, as energias como sendo Sambhogakaya e o fluido essencial como sendo o Dharmakaya. São os 3 corpos dos Budas, né? Então, geralmente, o Dharmakaya e o Sambhogakaya, eles não são manifestações que nós vemos, né? Então, os lamas, as manifestações de Budas que a gente vê, que a gente consegue, nós seres humanos conseguimos ver, são os Nirmanakayas. Então, se diz que os mestres, eles são manifestações Nirmanakaya dos Budas, né? É a forma do Buda que a gente consegue enxergar, mas eles não são separados, não estão separados, né? Então, os lamas são Nirmanakaya, não é... Como é que fala? Não é como se fosse uma... que palavra que eu estou querendo usar aqui? Como se fosse uma hierarquia, não é isso? Né? Nirmanakaya, Sambhogakaya e Dharmakaya estão juntos sempre. Então, o Nirmanakaya é uma manifestação do Sambhogakaya e do Dharmakaya que a gente consegue enxergar, né? Que a gente vê. Então, Buda Shakyamuni era Nirmanakaya, foi um Nirmanakaya, Dalai Lama Nirmanakaya, todos os grandes lamas que a gente considera grandes lamas são Nirmanakayas, né? São manifestações do Buda que a gente enxerga. Para aqueles que unem os 2 estágios, geração e completitude, de modo indivisível para praticar abordagem extremamente secreta, o refúgio é tomado diretamente na natureza da mente. Então, no Dzogchen, no Mahamudra, por exemplo, né? O refúgio é tomado na essência, na natureza e na qualidade desobstruída de compaixão. Então, aqui são níveis cada vez mais sutis de refúgio, né? Ou seja, a natureza de consciência intrínseca da mente, na qual o objeto, sujeito e atividade surgem simultaneamente, e Sansara e Nirvana são experienciados como tendo um só sabor. Isso é o próprio Dzogchen Mahamudra, né? Entender isso depende do nível do desenvolvimento individual, não é algo que possa ser atingido sem já ter realizado ou desenvolvido suas nobres qualidades até um certo estado de consciência. O Lama esses dias estava dizendo no retiro que a gente pode, por exemplo, se conectar ao Dzogchen, né? E seguir o caminho do Dzogchen sem necessariamente ter passado pelo caminho do Vajrayana, pelo caminho do estado de completude, né? do estado de geração de completude, e ter feito todas essas purificações, não necessariamente, né? Então, vai depender muito do caminho de cada praticante, assim. Não tem essa hierarquia, vamos dizer assim, né? Vai depender da nossa conexão. Oi, fala, querida. Nesse caso, o caminho do Dzogchen fazer sentido, como o Lama também lembra a gente, não é que a gente precisa trilhar todo o processo gradual dos caminhos anteriores, mas que a gente precisa ter a realização desses caminhos, né? Sim. A gente já tem a realização desses caminhos. Porque a gente precisa ter essa base, nesse sentido, né? Então, não é que você pula direto ali, não é? Não é que você, fala, puta, agora... É que se você... Por isso que é isso, né? Se você realmente está praticando Dzogchen, né? É porque você já tem essa visão, já tem a realização da visão, né? Mas, como a gente vê nos nossos estudos do Lama Não Wallace, né? A gente teria que ter atingido o Shamatha, Vipassana, mas a gente não precisa passar pelas práticas do Vajrayana para poder atingir a visão, né? Ou ter uma realização de vacuidade. Não precisa necessariamente. Maravilhoso. Mas isso tudo vai depender das nossas aptidões, né? Das nossas inclinações, assim. Pode ser que a gente ache maravilhoso o caminho do Vajrayana, né? E queira fazer as práticas de deidade. E o Lama Não Wallace diz que as práticas de deidade, elas são como se fosse elas facilitam a visão do Dzogchen. Porque é como se fosse um estágio intermediário, assim, né? A gente tem uma
visão super grosseira, materialista da realidade, e aí para o Dzogchen seria assim, como se fosse da água para o vinho, né? Trocar completamente a visão concreta das coisas pela visão pura, né? E aí o Vajrayana seria como se fosse um caminho intermediário, assim, né? A gente primeiro treina a ver esse nosso corpo grosseirão aqui como o corpo da deidade, um corpo de luz. E a gente se apaixona pela deidade, começa a querer manifestar aquelas qualidades da deidade. Então, como se fosse um treinamento para depois chegar na visão do Dzogchen. Mas tem pessoas que vão direto, assim, né? Não precisam passar pelos treinamentos do Vajrayana. É um caminho veloz, exatamente, gente. E outros que não fazem nada disso, ficam no Bodhisattvayana, caminho do Bodhisattva e vão embora. Por incontáveis éons, mas não estão nem aí, porque é um caminho maravilhoso também, né? A gente não pode ter um nariz torcido assim pelo caminho dos bodhisattvas, achando que, puta, demora muito. Não podemos torcer o nariz. Os bodhisattvas são grandes seres, né? Ao longo de todos esses éons, eles vão beneficiando uma galera ao longo desses incontáveis éons, né? Não é que eles são manés, demora incontáveis éons para daí começar a fazer alguma coisa para você. Não, eles vão beneficiando os seres ao longo de todo o caminho deles, né? Atingir o Shamatha já dá uma baita de um upgrade na mente, já consegue ajudar uma turma já. Então não é... A gente não pode torcer o nariz também no caminho dos bodhisattvas, que dá até um... Nossa, hoje estava vendo um ensinamento do Dalai Lama, que infelizmente é só em inglês. Eu vou ver com o Geshe Pei se ele acha que pode se traduzir para o português, assim, aquele ensinamento. Nem o Hinayana é mané, de jeito nenhum. São grandes praticantes, os arhats, pelo amor de Deus, né? Credo, os arhats não são mané, eles são maravilhosos, né? Eles atingiram a liberação, né? Muito lindo. Mas, aliás, amores, amanhã à noite tem aquele ensinamento do Sutra do Coração. Eu faço votos que vocês assistam. Porque agora a Alana falou do Hinayana. Eu vou falar uma coisa para vocês. Apesar que, se vocês não tiverem familiaridade com o Sutra do Prajnaparamita, não faz muita diferença o que eu vou falar. Mas o que é bonito, que quem for assistir amanhã, que talvez não dê tempo de assistir o primeiro, né? Mas não faz mal, eu já assisto de amanhã. O Sutra do Coração é como se fosse um praticante Hinayana, um Arhat, que é o praticante do Hinayana, o caminho do ouvinte, que chegou lá no Arhat, né? Eu vou passar, Débora. Conversando com o Bodhisattva, que é a Avalokitesvara. É uma conversa dos dois yanas, assim, dos dois caminhos, é a coisa mais bonita. E daí, o Arhat é como se fosse o Arhat, né, que já atingiu a liberação do Sansara, pelo caminho Hinayana, perguntando para o Bodhisattva, e aí, como é que você pratica? É muito bonita a abordagem que esse professor deu. Ele deu uma primeira parte explicando o Sutra linha a linha, a melhor explicação que eu já ouvi, pessoal, do Sutra do Coração. E muitas pessoas falaram isso para mim também, viu? Vale a pena. Ele deu uma aula na quinta-feira retrasada. E amanhã ele vai continuar. Eu vou colocar o link no nosso grupo. Então é isso, uma conversa entre o Hinayana e um Arhat e um Bodhisattva, né? Grandes seres, né? Agora, alguns de nós, pode ser que tenham propensão, facilidade, como dizia o Lama Wallace, momentum kármico, né? De já partir o Dzogchen, né? Então, maravilhoso. E outros não, outros vão tomar um caminho gradual, maravilhoso igual, né? Não tem nenhum problema. Seja como for. Deixa eu ver, alguém escreveu alguma coisa quando eu saí? Que hora? 7h30. Das 7h30 às 9h. Amanhã, das 7h30 às 9h, fica gravado também, quem não puder assistir. Mas tudo isso para falar que, quando a gente enxerga a natureza do Sansara como sofrimento, a gente quer sair, né? Fala, Lelis. Oi, Jane. Oi. O Bodhisattva, ele é um praticante do Mahayana. Mahayana. O Dzogchen também, o Vajrayana também é Mahayana, né? Fala. Em algum momento, se você pudesse falar, ou se você pudesse compartilhar algum material que tivesse uma explicação
que eu sinto a necessidade disso, assim, de entender um pouco mais as linhagens e as ramificações desse... eu vou te passar o desses site nomes. do Study Buddhism. Melhor, olha, Lelis, você conhece o site do Study... Deixa eu escrever aqui, peraí. Study Buddhism. Olha, esse site aqui que eu tô colocando aqui para vocês, ele tem muitas coisas traduzidas para o português e, assim, muita informação da mais alta qualidade, assim, sabe? Se você entrar no site lá e escrever Ianas com Y, vai ter um monte de explicação lá, sabe? É uma baita fonte, assim, de explicações, né? Muito legal. Sim, Agora, vou procurar, quer ver? Sobre os Ianas, quer ver? Tem esse quadrinho aqui, ó. Vê se eu acho fácil. Rikpawik. Era esse aqui que eu estava querendo. Olha, esse daqui não tem tradução, mas é fácil, porque tudo em sânscrito, né? Não faz muita diferença em português. Sutrayana é em português ou em sânscrito, né? Não tem diferença. Então, ó, os 9 anos. Então, a gente tem o Sutrayana. Primeira divisão. Sutrayana e Tantrayana. Ou Vajrayana, na verdade, né? Daí, dentro do Sutrayana, dos sutras, os ensinamentos diretos do Buda, né? A gente tem o veículo básico, ou Hinayana, e o Mahayana. E lá no Tantrayana tem o Vajrayana, que é a mesma coisa. Dentro do veículo básico do Mahayana tem o caminho da renúncia, que todos os... Porque aqui é o seguinte, aqui você vai ter os 5 caminhos dos Bodhisattvas, né? E daí, o primeiro caminho, o primeiro bhumi dos Bodhisattvas, você tem o Shravakayana, Pratyekabuddhayana e Bodhisattvayana. Não é aqui não é, desculpa, não é o caminho do Bodhisattva, são os 5 caminhos dentro de todos os yanas, né? Aí aqui dentro do Bodhisattvayana vai ter os 5 caminhos, os 10 bhumis e tudo mais, a divisão toda de Bodhisattvayana. Mas dentro do Hinayana, que a gente está falando, que é esse veículo básico, tem o Shravakayana e o Pratyekabuddhayana, são 2 yanas. Mas todos esses caminhos maravilhosos, né? Aí tem o Kriya Tantra, Charya Tantra, Yoga Tantra. Maha Yoga é a prática de deidade, estágio de geração. É Maha Yoga. Anu Yoga é esse que o Gyatso Rinpoche estava falando dos canais, as práticas de Tumo. Anu Yoga, estágio da completude. E a Yoga do Dzogchen. Então, o Dzogchen é tido como o 9º yana, ele é tido como o pináculo dos yanas. Contém todos os outros yanas dentro, né? Tem a compreensão de todos os outros yanas. Mas não que você precise passar por todos eles para chegar no Dzogchen, né? Mas o Dzogchen, ele é a grande perfeição ou a grande abrangência também. É uma tradução, né? Grande abrangência, quer dizer, ele abrange todos os outros yanas. Esse quadrinho é bem legal, viu? Vira e mexe, eu volto nele aqui, porque eu vou botar no nosso grupo. Muito bom. Obrigada, Joane. João. Vou botar o quadrinho lá. Acho super útil esse quadrinho. A gente se perdeu geral aqui do texto. Deixa eu ver lá onde a gente estava no texto. Calma aí, deixa eu me localizar de novo. Então, quando você pratica a tomada de refúgio e treina nele como um suporte para a prática, você precisa ter convicção mental que considera que, diante do que quer que aconteça, você deve se confiar, se entregar, confiar-se apenas às 3 joias e nunca as abandonar. Isso aqui parece uma coisa meio de seita, mas não é. Isso aqui, pensa assim, ó, se entregar ou confiar-se ao Buda Dharma Sangha significa que agora, diante do que quer que aconteça, eu vou tentar pensar, enxergar tudo que acontecer comigo e agir com respeito a tudo que acontecer comigo como o Buda agiria, no melhor das hipóteses, assim, mas com os óculos do Dharma. Esse que é o voto de refúgio, né? Eu vou praticar, enfim. Eu vou botar os ensinamentos na minha prática. Não é simples isso, mas a gente vai
né? Fazendo. Esse é o ponto do treinamento da mente, né? Sob nenhuma circunstância, mesmo ao custo da minha própria vida. Esse tipo de refúgio não será preenchido com fé e devoção por alguns poucos dias ou por um curto período. É algo que vai muito além disso. É algo mais importante do que a sua própria vida, no sentido, não é que a gente vai se matar por causa disso, não é isso. Mas é uma coisa que vai além desta vida, né? Quando a gente toma voto de refúgio, a gente fala, até a iluminação, eu tomo refúgio no Buda, no Dharma, na Sangha, até atingir a iluminação, não é até amanhã de manhã, porque amanhã de manhã eu vou ter uma outra ideia, né? É até a iluminação, né? Então, a sua própria vida ainda é temporária, curta duração. Depois dela, então, o quê? Uma vez o Gespen fez essa pergunta, o que vocês estão planejando para as próximas vidas de vocês? A gente está fazendo algum plano para as próximas vidas? Né? Porque é isso, praticar o Dharma de verdade, assim, tomar refúgio, né? E cultivar bodhicitta, isso é plano futurão, assim, futurão para todas as vidas. Agora, se a gente só se ocupar desta vida aqui, das coisas desta vida, aí a gente vai morrer e vai repetir de ano outra vez, né? Então, assim, o praticante não pode mais se dar o luxo de só cuidar dessa vida. A gente tem que cuidar das que vem, né? Então, quando a gente estava conversando antes lá com a Ana e com o Paulo sobre karma, né? Quando a gente compreende a lei do karma, a gente está já mirando as próximas vidas lá. Eu não quero mais fazer uma besteira que eu vou ter que pagar a conta daqui a pouco. Não quero mais ficar presa. Eu quero liberar meus credores kármicos todos, né? Quero pagar minhas contas todas. Eu quero ficar devendo para ninguém, né? E não quero criar mais dívida também. Quero, né, sair assim, zerada dessa vida, pelo menos, né? Então, essa visão de que a gente está planejando as próximas vidas, né? O que vocês acham? Quero saber. Só eu que estou falando. E não vai dar tempo de a gente fazer essa linha, senão a gente vai ficar se perder nessa linha. Vamos falar na sala. Não quero pagar mais em prestações, não. Eu também não quero. Eu quero quitar essa porcaria logo. Diz o Lama Santa que a gente pode dar calote também. Mas para dar calote, a gente precisa de um detalhezinho, que é a compreensão da vacuidade, a realização da vacuidade. Aí a gente pode dar calote total, mas até lá, né? Tá valendo, né? Enquanto doer, tá valendo. Casou um pouco o tema de hoje com o tema de ontem da aula do livro do Budismo Tibetano que a gente está estudando, que o Lama está iniciando o capítulo dos veículos individual e universal, né? A gente está começando a olhar isso, assim, né? Os caminhos. É bem bom, assim. E depois vem o refúgio, depois vem os 7 ramos lá na frente e tal, vai ser legal, assim. Ah, então, super lindo, 7 ramos. Mas essa questão, né, de que a gente está fazendo com respeito às nossas vidas futuras é uma pergunta boa, né, pessoal? Fala, Nia. Hoje, ontem a gente estava conversando com a Floridalva e aí eu estou no embate com o Paulo para ver quem é que está certo. Aí você falou do o Arahat, né? Arahat, né? Que está liberado. Aí eu fico na dúvida, a gente estava falando sobre isso, né? Com a Flori, aí o Roberto também, se era um fluxo, se era um fantasma, se era um espírito vagando, enfim. Mas a questão, nada disso. Eu quero saber, o Arahat ainda está no Sansara ou ele está liberado do Sansara? Ele está liberado do Sansara. Hoje, a pergunta ontem, só para lavar, ele porque tem o reino da forma e da não forma. Ele não está nem na ele forma, tá onde? não forma. Ele está fora do Sansara, ele fica liberado. Ele não está no Sansara, ele não está nos 3 reinos do Sansara. Ele está liberado. Eu pensei que ele estaria com uma condição do reino da não forma. Não, ele não é um deus. Ele está liberado do Sansara. Mas ele não volta, o Arhat ele não transita no Sansara. Ele não pode ajudar os seres do Sansara. Ele está fora do Sansara. Ele está fora do jogo. Está out. Aí precisa um Buda, que diz o Lama Wallace, lá e flechar o coração do Arhat e falar, meu filho... Tá numa ilha, tipo uma ilha, lá, assim. Tá nada, tá num nirvana. Ele tá preso, entre aspas, no nirvana. Ele não tá em contato com os seres do Sansara. Ele não pode ajudar os seres do Sansara. Ele não faz nada. Nada. Mesmo nada. Aí, mas... Só que vai ter um momento em que aquilo vai se perturbar por alguma razão, por conta dos próprios Budas, né?
os Budas em algum momento vão dar uma sacudida nos Arhats e eles vão entrar no caminho do Bodhisattva. Para poder atingir a iluminação daí. Porque daí sim eles vão poder se manifestar. Porque eles não se manifestam. Esse é o ponto. Os Arhats não se manifestam. Eles estão, né, no Nirvana. Aí, quando eles atingem a iluminação, eles podem se manifestar para benefício dos seres. Esse é o legal de ser Buda e não ser Arhat. Oi, Tomás. Olá, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo. Eu acho difícil de entender esse conceito de alguém que tenha compreendido a vacuidade, né? O Arhat, que, né, nem no Sansara mais está no Nirvana, mas ao mesmo tempo parece egoísta ele não se preocupar com os outros seres, porque se ele já superou o eu individual e se concebe como unido a todo o resto, como que ele se retiraria e não se importaria com o resto? É porque eles têm uma compreensão de que o caminho é individual, sabe? Cada um vai ter que trilhar o caminho. Eu não entendo bem direito assim também, mas eu achava que os Arhats não tinham compaixão, né? Aí eu entendi que não é isso, mas eles não têm a marra compaixão, eles não têm a grande compaixão, que é assim, eu vou libertar os seres do Sansara, que é a bodhicitta, né? Quando você assume esse compromisso, eles não fazem isso. Eles têm compaixão pelos seres. Eles desejam que os seres se livrem do sofrimento. Mas o caminho deles é um caminho individual. Eles acham que é isso, o caminho individual, né? Aí, não sei como exatamente que isso acontece, mas em algum momento eles voltam para trilhar o caminho dos bodhisattvas. E daí, quando eles desenvolvem a bodhicitta, eles falam, não, agora eu vou atingir a iluminação para poder beneficiar os seres, para poder livrar todos os seres do sofrimento. Isso é a bodhicitta. Aí eles entram no caminho do bodhisattva, né? Mas não é que eles não têm compaixão, tem muitos graus de compaixão. Não é que eles não têm compaixão. Eu também me pegava com isso, como é que pode esse negócio, esses caras se safarem assim, né? Não é. Eles têm compaixão por todos os seres. Enorme. Mas eles não têm a grande compaixão, que é essa coisa de assumir o compromisso de libertar os seres do sofrimento. Ah, tá. Então não é considerado iluminado, apesar não de são estar iluminados. Fora... Eles estão liberados. Então você consegue estar no Nirvana sem... tá liberado, mas não está iluminado. Isso. Não tinha... Entendi. Os bodhisattvas, eles não atingem o Nirvana. Eles atingem, no Sutta do Coração, a gente vê, atingem o derradeiro Nirvana. Até ia perguntar isso para amanhã, se eu não estivesse traduzindo, eu perguntaria. Mas eles falam que atingem o derradeiro Nirvana, né? Mas na minha compreensão é a iluminação, não é o Nirvana que é contraposto ao Sansara, né? Uhum. Beleza, querido? Tá, fala, grato. Roberto. Oi. Mas se o Arhat tem um estado em que ele consegue sustentar aquele estado de fruição, o que levaria ele a ouvir alguém chegar e falar, poxa, você pode ajudar muita gente? O poder dos Budas. O poder dos Budas, é isso que levaria. Não sei como. Poxa, porque normalmente o que leva é a roda da vida, né? Por exemplo, exatamente. imagina alguém, um deus da não forma. O deus da não forma também está num estado de êxtase, né? Ele não tem o problema de corpo adoecendo, ele está naquele estado que parece que aquela coisa deve ser uma viagem que não tem contraindicação depois do fim. Aí, de repente, os méritos acabam, a roda gira, e agora se o sujeito está num nível em que ele já sabe que nem é o eu, olha que coisa estranha, mas está no estado de fruição, que ele está quieto. É difícil falar, porque sempre tem alguém quieto, né? Mas não vai ter jeito. A linguagem sempre fala um pouquinho. Então, ele está lá, e eu acho que falta alguma coisa, eu não sei, entendeu? Da condição do Arhat. Por isso que ele entra no caminho do Bodhisattva. Você fala, o Buda chega e fala e ele vai. Não é assim, isso é figurado, obviamente, né? Não é bem assim. O Buda vem é figurado. Alguma coisa perturba aquele nada, né? Aquela paz completa. Hoje, né? eu estava vendo aqui na Wikipedia, tem um ensinamento sobre os 4 estágios da iluminação. De repente, tem a ver um pouco com isso, assim. Tem alguma... Vamos pesquisar. Agora levantou a coisa, pesquisar essa condição do Arhat, assim. Fala, Ana. Os estágios de iluminação.
Não, eu queria só entender, assim, porque eu entendo ainda muito pouco de tudo isso, né? Mas, assim, se esse ser, né, que, como você diz, ele está liberado, mas não está iluminado, se, assim, por exemplo, ele, digamos, eu imagino que ele, sei lá, ele fica em meditação o tempo inteiro, então, Não é um assim, ele... ser, não é uma pessoa, né? Hum, Ai, gente, vocês estão me apertando, eu não sei explicar direito. Eu acho que eu vou parar, porque eu tenho medo de falar besteira para vocês acharem que tá certo, só porque eu tô falando, achando que porque eu falo com segurança, né? tá, então, deixa eu Tenho só cuidado fazer para a minha falar uma coisa que eu não pergunta. sei. Hã? Tá, Vocês deixa falam, eu só faz. então fazer a pergunta, porque Faz. pode ter a ver Pode ser que com esse personagem ou a todos nós. Se a gente, em oração, né, em pensamento aqui, a gente está emanando o desejo de que tenha menos fome no mundo, que as pessoas encontrem. Isso é uma forma de ajudar, que não é Uhum. uma forma direta, mas é uma forma também de ajudar. Sim, mas ainda assim não é a motivação de bodhicitta. Uhum. A Isso que eu motivação de queria bodhicitta saber. é: eu vou atingir a iluminação para beneficiar todos os seres, para levar todos os seres à iluminação. Essa é a motivação que nos leva para o caminho do Bodhisattva. Uhum. O que você está falando é uma motivação maravilhosa, de compaixão. Maravilhosa. É a semente da bodhicitta. Mas bodhicitta é outra coisa, é ainda além. Tem uma explicação brilhante do Geshe Pende naquela playlist lá que eu compartilhei com vocês, que está no meu Linktree. O Geshe Pende explica maravilhosamente assim, os estágios da compaixão, até a bodhicitta mesmo, né? A motivação de bodhicitta. É bom a gente saber disso, porque assim, o que a gente tem que cultivar é esse compromisso, assim, sabe? Eu vou trilhar o caminho até a iluminação para beneficiar os seres. Esta é a motivação que vai nos levar à iluminação. A compaixão, maravilhosa. Pode ser que só nos mantenha num samsara de uma forma mais positiva, mas não vai levar a gente para o caminho do Bodhisattva mesmo, né? Oi, Cris. Oi, Gê. Tá me ouvindo? Yes. Ok. Mudar um pouquinho de assunto só. Eu tenho feito umas práticas da tradição Bon e ele se refere muito ao Dzogchen, inclusive com a tua tradução. O Dzogchen é o mesmo Dzogchen que a gente fala aqui? Eu fiz essa pergunta e não souberam me responder bem. Olha, eu traduzo, você sabe, traduzo o Tenzin Wangyal, né? E o Lama Wallace falando sobre Dzogchen, para mim, eles falam exatamente a mesma coisa, sabe? Agora, essa história do Bon com o budismo tibetano, ela é confusa, essa história, né? Mas o Dzogchen, se a gente pensar como o Lama Wallace explica, né? O Dzogchen como sendo algo que transcende a própria religião, as próprias filosofias, né? Então, ele fala que o Dzogchen é o pináculo de todas as tradições. Cristã, por que não bom? Com certeza, né? Então, o Dzogchen é o Dzogchen, sabe? Então, é impressionante, é muito igual. É muito igual. Por isso que eu continuo recebendo o ensinamento do Tenzin Wangyal. Eu considero ele meu professor, porque para mim não tem conflito nenhum. A não ser o Aon-Hun, que é diferente e que me atrapalha toda hora, né? Com o Aon-Hun, o resto é igual. E mesmo assim, já conversei com o Tenzin Wangyal. Ele falou, não, você não tem menor... quer fazer um Aon, pode fazer, não tem problema. Não tem a menor diferença, né? Fala, Flor. Hoje, só pegando aqui a questão do tema anterior, né, do Nirvana e da iluminação, né? Ontem, no quadrinho que eu usei até um quadrinho do Glenn Svensson, sabe? Que ele coloca os 3 veículos, depois ele tem o dos 3 veículos, tem o dos 9 veículos, mas eu então só usei o dos 3 veículos. Aí ele coloca, né, que a Nirvana é a liberdade dos obscurecimentos aflitivos. E a iluminação é a liberdade dos obscurecimentos aflitivos e cognitivos. E cognitivos, exatamente. Então, para mim, quando eu olho o obscurecimento cognitivo, eu vejo dualidade. Então, para mim, o arrasto... O quê? Não é dualidade. Não é dualidade. Ainda é dualidade. É marca. Você precisa ouvir mais o Geshe Pende. O Geshe Pende explica isso maravilhosamente bem. Os obscurecimentos cognitivos, eles são as marcas, sabe? Da ignorância, mais profundas, assim. Que vão se manifestar depois. Então, o Arhat, eu acho que é isso que acaba... Sabe? Eu vou perguntar amanhã ao Dom. Amanhã eu vou fazer a pergunta ao Dom. Pergunta, no curso, tu vai estar traduzindo, aí eu pergunto. Pergunta.
Mas é isso mesmo. Mas, ó, você vê, no Sutra do Coração, o que eu vou falar isso rapidinho, só para vocês, amanhã, talvez, suja também, que eu achei maravilhoso, a gente nunca tinha ouvido falar aqui no Brasil, porque a nossa tradução do Sutra do Coração para o português não tem essa palavrinha, que é a seguinte: quando desculpa, quem não está familiarizado com o Sutra do Coração, nem se preocupa, porque um dia vocês vão estar, vocês vão entender, vocês vão lembrar do que eu estou falando, talvez. Quando o Shariputra, que é o Arhat, né? Quando ele pergunta para o Avalokitesvara, que é o Bodhisattva, que é o representante do Bodhisattva, quando ele pergunta como é que um filho ou uma filha de nobres qualidades poderia praticar a profunda Prajnaparamita, que é a prática do Bodhisattva, principal Sutra Mahayana. Aí o Avalokitesvara responde assim: um filho ou uma filha de nobres qualidades que desejasse praticar a profunda Prajnaparamita deveria ver assim: todos os 5 skandhas são da natureza da vacuidade. É assim que está em português. No Sutra em inglês, em algumas versões do Sutra em inglês, porque eu e o Gustavo já descobrimos que tem algumas que também não tem uma palavrinha que é assim, also. Então, a Avalokitesvara fala assim para o Shariputra: olha, os 5 skandhas, corpo, sensações, formação mental, percepção, formação mental e consciência, forma, sensações, percepção mental, formações mentais e consciência, percepção, formações mentais e consciência, também são vacuidade. Essa é a resposta do Avalokitesvara. Por que também? Porque o Avalokitesvara já sabe que o Shariputra, sendo um Arhat, ele já tem a realização da vacuidade do eu. Então, o que o Avalokitesvara está falando para ele? Olha, você que já sabe que o eu é vazio, olha, então vou te falar uma coisa: o formas, percepção, sensação, formação mental e consciência também são vacuidade. Né? Ele está falando dos fenômenos também são vacuidade. Isso eu achei tão as legal. marcas também são vazias. São vacuidade. As marcas também são vazias. Tudo é vacuidade, né? Mas o Arhat, ele só tem a realização da vacuidade do eu. Ele não tem a realização da vacuidade dos fenômenos. Só que a gente nunca soube disso, porque no português não tem esse detalhezinho assim. Também são vacuidade. Eu fico tão feliz quando entendo alguma coisa assim, diferente, nova, importante. Eu achei tão legal isso, porque é isso, é um Arhat conversando com o Bodhisattva, né? Então, o Bodhisattva já sabe que o Shariputra tem a realização da vacuidade do eu. Subjetivo, tem a vacuidade do sujeito. Agora, dos fenômenos, não. Então, por isso que ele não lida com os fenômenos, né? É muito louco. Por isso, para mim, reforça que ele está no Sansara. Nesse sentido, ele estaria no Sansara, no sentido mais profundo. Está no Sansara, Flori. Não está no Sansara. Não está, ele está livre do Sansara. Está no Nirvana. Eu vou perseguir. Eu vou perseguir essa. Tá bom. Beleza. Mas ele não está preso ao Sansara, ele está liberado. Ele atinge a liberação do Sansara. Ele não está no Sansara. Amores, eu preciso ir embora. Fala, Cris. Quero ir embora. Mas é só mais um pouquinho então, nessa polêmica. Esse lance do Ananda, que o Lama Santa sempre fala no Surangama, o Ananda seria um Arhat. E aí ele se envolve lá com a mulher que dá o início todo do Sutra, que o Lama Santa fala tanto. Como é que fica nessa história? Eu acho que o Ananda ainda não era. O Ananda, ele fez um voto de continuar recebendo os ensinamentos, não passar para o Nirvana, para poder continuar digitando lá, escrevendo os ensinamentos do Buda. É bonito isso. Ele fez o voto de continuar no Sansara, para poder continuar disseminando os ensinamentos do Buda. Ele não está liberado. Tanto que ele vai cai lá com a Piscite. Aquela história que o Lama conta, né? Da Piscite. É o voto do Bodhisattva, né? Nunca passar. Mais ou menos, porque ele não era um Bodhisattva, né? Mas, sei lá, não passar por eu não quero ficar falando dessa gente aí, porque vai que eu falo uma besteira aqui, justo do Ananda, Deus me livre, né? Fofuras, vamos fazer dedicação a jato? Desculpem, mas eu preciso ir lá ouvir continuação do Geshe Pende lá. Então, que todos os nossos méritos a gente... Vamos dedicar todos os nossos méritos para que a gente possa atingir a iluminação, não a liberação, a iluminação para benefício de todos os seres, tá bom? É bom a gente dizer bem para onde que a gente quer que vá, né?
Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana, o estado de Guru Rinpoche, e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. A gente tem que depositar os nossos méritos na conta dos Budas, para poder ir para esse lugar. Que, ó, uma coisa bonita que o Geshe Pende falou, que os nossos méritos sejam causa da nossa iluminação e da iluminação de todos os seres. Isso é dedicar mérito. Que o que quer que a gente tenha conseguido compreender, desenvolvido aqui, que isso vire causa da iluminação de todos os seres. Bonito isso, né? Muito bonito. Então tá, fofuras. Muito Tchau, Gê. bem. Obrigado. Tchau, Obrigado a Sandra. todos. Obrigada, Vou botar o Gê. link Tchau pra do todos. Sutra do Coração no nosso Tchau, grupo, tá? obrigado. Beijo, beijo. Tchauzinho. Obrigada. Tchau, Gê. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.